Então, gente, vou concluir aqui, né, que eu não consegui explicar para vocês como seria a atividade. Então, a atividade está postada lá no Classroom, tá bom? Lá tem essa imagem aqui, né, essa aqui. Tem também essa imagem aqui, né, desse mapa, com focos de incêndio nas áreas indígenas. Então, eu vou dar uma explicadinha aqui para vocês, fazer a leitura desse texto para vocês entenderem melhor. Então, focos de incêndio em terras indígenas aumentaram 88% em 2019. Entre janeiro e agosto, o aumento de focos de incêndio em terras indígenas supera o crescimento em nível nacional. Entre janeiro e agosto deste ano, houve um aumento de 88% em focos de incêndio nas terras indígenas do Brasil, se comparado com o mesmo período de 2018. O aumento de focos de calor em terras indígenas, levantado a partir de dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, é ainda maior que o crescimento total de focos de calor registrados no país, que nesse mesmo período subiu 71%. Então, se a gente for fazer uma análise, né, em áreas indígenas, que é menor que o restante das áreas do país, só nas áreas indígenas subiu 88%, comparando com os focos de incêndio em áreas que não são indígenas, foi 71%, um número bastante grande também, né? Então, nos dois casos, são números altíssimos, só que as terras indígenas superaram aí com os maiores registros, os maiores aumentos. Então, foram registrados entre janeiro e agosto de 2019, 9.078 focos de incêndio em 274 terras indígenas. No vídeo anterior a gente viu a quantidade de terras indígenas que existe no país, né? Então é um número muito grande de áreas afetadas. No mesmo período de 2018, os focos de calor registrados em terras indígenas chegaram a 4.827. Então foram mais de 500 focos a mais, né, de 2018 para 2019. Além do aumento no número total de focos, o número de terras afetadas também aumentou, passando de 231 terras indígenas em 2018 para 274 em 2019, um aumento de 18,6%. Então, no maior número de áreas afetadas em 2018, levando em consideração o ano em 2019, levando em consideração aí o ano de 2018, sendo que em 2018 já era um número muito grande de áreas afetadas e no número de focos de incêndio registrado em áreas indígenas, né? Mas se a gente for fazer essa comparação, é terrível esse aumento, sendo que já era um número muito grande. E aqui tem um mapa, né, representando aqui onde tiveram os focos de incêndios nas áreas indígenas aqui. Então, está representando aqui em vermelho, né, a quantidade de focos e as localidades. Principalmente aqui na região norte do país, né, que a gente pode registrar esse número muito alto. Mas também grandes focos aqui também nos estados Tocantins. A gente pode observar aqui também, saindo um pouquinho da parte norte, né? Então, só neste mês de agosto de 2019, só no mês de agosto de 2019, foram 4.754 focos de incêndio em terras indígenas, 52,4% do identificado em todo o ano até aqui. Nossa Senhora, mais da metade dos casos registrados foi registrado em um único mês, no mês de agosto de 2019. Por quê? Você sabe que os focos de incêndio eles acontecem em grande número mesmo em determinados meses do ano, né? Principalmente agosto, setembro e outubro, né? Principalmente agosto e setembro. Outubro também tem, depende da região do país. E você sabe que os principais motivos que levam a esse número gigantesco de incêndio, né, dentro do nosso território nesses meses é a umidade do ar, que fica muito baixa em determinadas regiões, mas que na maioria do país temos aí registros de baixíssima umidade do ar, né? Então, isso favorece as queimadas e muitas pessoas deixam para fazer
as queimadas, aqueles que ainda utilizam esses meios, né, para destruir algumas florestas, alguns campos aí para plantação de agricultura, para criação bovina, né? Então se utilizam desses recursos, né, a queimada, e chegar até as terras indígenas é muito assustador, porque essas áreas deveriam ser intocadas pelo homem branco, digamos assim, pela sociedade, que é um espaço, né, destinado à ocupação dessas pessoas, né, que tem como sobrevivência também essas terras. Então, a comparação com o mesmo mês de 2018 é ainda mais assustadora. Em agosto daquele ano, foram 2.036 focos de incêndio em terras indígenas, ou seja, houve um aumento de 133,5% nos focos deste mês de um ano para o outro. As análises foram realizadas a partir dos dados registrados pelo satélite Aquatard da NASA, cujas medições são a referência utilizada pelo programa Queimadas do INPE. Então, os focos de calor registrados aí no Brasil, né, em janeiro de agosto de 2018 e em janeiro de agosto de 2019. Se a gente vê, quase que dobrou esses focos de calor, né? Então, é um número altíssimo e assustador. Enquanto os registros de focos de incêndio por satélites aumentam, diversos povos indígenas mobilizam-se para combater, muitas vezes sem a ajuda do poder público, as queimadas em seu território. Então, o pessoal tem ajudado muito nos combates, mas a gente sabe que é muito difícil, né? Sem essa ajuda aí do poder público, porque haja mão de obra, haja equipamentos para conseguir destruir esses focos de calor que na maioria das vezes são muito grandes e devastam áreas inteiras aí enormes. Ainda não acabou, uma situação muito triste, destruição e animais mortos. E como vocês viram no ano passado também no Mato Grosso, os focos de incêndio destruiu grande parte da biodiversidade do Mato Grosso, né? A fauna mais de 25% de toda a fauna e flora do Mato Grosso, muitos animais aí queimados vivos, né? Então, combatemos 22 quilômetros de focos de fogo, que chegou a 2 quilômetros na aldeia. Então, muito próximo aí de destruir o espaço de habitação desse pessoal. E ainda não acabou. Uma situação muito triste. Destruição e animais mortos. Diz Wagner, né? Eles são dirigentes aí de suas aldeias. São duas tribos aí do Tocantins. As duas foram bastante... não entendi aqui. Tiveram muitos focos de incêndio nessas duas tribos, né? Aqui temos as brigadas treinadas, mas esses parentes isolados não tem nada a ver, né? Então tem o pessoal aí tentando diminuir, né? Ajudar nesse combate de incêndio, mas eles dizem os parentes isolados porque não são indígenas, né? Então, os incêndios no interior destas terras afetam a Mata do Mamão, local de perambulação de indígenas em situação de isolamento voluntário. Aqui temos as brigadas treinadas, mas esses parentes não têm nada a ver. Preocupa-se a liderança de Canela. A Mata do Mamão estende-se até a TI, Parque do Araguaia, também no Tocantins, território que registrou o maior número de queimadas no ano de 2019. Foram 1.256 focos de incêndio registrados. É mais que o dobro do número de focos identificados nas segundas terras mais afetadas por incêndios até agosto, que foi no Mato Grosso do Sul, na qual o satélite da NASA registrou 613 focos. Então, no Mato Grosso do Sul já tem um número muito grande, mas o Tocantins superou, né, nesse período. Então, as terras indígenas aí mais afetadas por queimadas em 2019, temos aí, a gente viu alguns dessas terras indígenas, né, na aula anterior. Terras indígenas afetadas de janeiro a agosto de 2018 e a quantidade de terras de janeiro a agosto de 2019.
No mês de agosto, o aumento de queimadas na Amazônia colocou o Brasil no centro de debate mundial, em documento divulgado durante a cúpula do G7. Você sabe que é o grupo do G7, né, que é o grupo dos 7 países mais desenvolvidos do planeta. Esse documento, essa cúpula se reuniu na França, né, e diversas organizações da sociedade civil afirmaram que os discursos políticos do presidente Jair Bolsonaro emitem um claro sinal de impunidade para a prática de crimes ambientais, ao passo que o aparelhamento e o desmonte sistemático e deliberado da capacidade operacional dos órgãos de fiscalização contribui para a intensificação da crise. Daí vocês vão dar opinião, né? Porque muitas vezes a gente vê a posição do presidente da República, né? Às vezes defender ou não se importar com essas situações de queimada no país, por razões de tentar fazer com que o país invista mais na agropecuária, né? Tentar desenvolver mais o nosso país e está aí aumentando a nossa produção. E vocês podem se posicionar, dar a opinião de vocês em relação a isso, né? Se é preciso destruir a nossa fauna e flora dessa forma, invadir as terras indígenas, tudo isso para tentar produzir mais, sendo que a gente tem que levar em consideração que tem muitas terras aí, né, que não estão produzindo porque não são ocupadas e já foram derrubadas as suas matas, mas mesmo assim continuam sem utilização, né? Então, tem vários fatores aí que influenciam. O capitalismo está em crise, se transformando em capital financeiro para valorizar o capital, se apropriando dos bens comuns para transformá-lo em mercadoria. E aí a Amazônia e demais biomas são uma mina de bens comuns. Então, a ambição do capital hoje é transformar esses bens, a água, biodiversidade, madeira, terras, em bens que se compra e vende no mercado, né? E foi a explicação que deu aí. Na sua avaliação, é uma estratégia de curto prazo do capitalismo? É uma estratégia desesperada, mas ele precisa disso e não vê a médio e longo prazo os danos que vai causar. Conta ainda com a cumplicidade do governo brasileiro e das Forças Armadas brasileiras, que acham que isso não é internacionalizar a Amazônia. No entanto, o sociólogo considera que para o grande capital seria melhor um plano de médio prazo para a derrubada gradual da Amazônia, a privação dos biomas. Ninguém permitiria um desmatamento legal da Amazônia. A pressão contrária seria enorme. O capitalismo recorre à doutrina do choque. Vamos ver um desastre e todo mundo vai ter que aceitar as soluções, né? Ou seja, essas queimadas elas não são legais, mas é como se as pessoas fechassem os olhos, os órgãos responsáveis fechassem os olhos para isso, né? Para tentar que ela aconteça de forma clandestina mesmo. Mas eles entendem que isso deve acontecer, né? Então, vocês vão analisar, né? Vão fazer um texto, como está pedindo lá no Google Sala de Aula, e vão descrever aí o seu ponto de vista em relação a toda essa situação, tá bom? As queimadas esses grandes focos de queimadas de incêndio nas áreas indígenas, tá? Espero ter explicado para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá?